bem, eu quero conversar com você sobre a previsão do tempo. Como é que tá aí na sua cidade? Tá chovendo, tá frio? A gente vai trazer aqui vários detalhes. E olha, depois de alguns dias de tempo estável no Rio Grande do Sul, a chuva volta ao estado. Imagens aqui de satélite mostram as nuvens carregadas no Rio Grande do Sul e espalhando a chuva por toda a região aqui do estado, na região sul do Brasil, tá? Nas próximas horas, elas também devem seguir pelos outros estados do sul, também levando muita chuva. Por isso, o tempo deve mudar nesta quinta-feira em parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para tempestades no sul e também em áreas da região sudeste, com chuva forte, granizo e ventos que podem chegar a 100 km por hora. É muita coisa, gente. O aviso também aponta riscos de alagamento e a repórter Gabriela Garcia está lá em Porto Alegre e vai atualizar para a gente ao vivo todas essas informações no tempo que sempre no Rio Grande do Sul alertas de chuva preocupam, né, Gabi? Bom dia. Com certeza, Jairo. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente tem agora a expectativa para grandes acumulados de chuva entre esta quinta-feira e a próxima segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul. Como você adiantou, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para tempestades. Aqui no sul fica principalmente concentrado na metade sul do Rio Grande do Sul. Mas esse alerta também é válido para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A gente tem, então, previsão de ventos de até 100 km por hora, ventos muito intensos, chuva forte e também possibilidade de granizo nessas áreas. A chuva, inclusive, que pode chegar a até 100 milímetros por dia, ou seja, é um alto volume de chuva. Com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia aponta que tem risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse, o tempo severo deve se concentrar nessa quinta-feira, principalmente na metade sul do estado. Entre hoje e amanhã, então, a gente tem entre quinta e sexta-feira, o destaque é o sul e também o centro do estado. Esses locais devem receber os maiores acumulados de chuva e registrar temporais. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, a instabilidade deve aumentar principalmente a partir da tarde de hoje. Tem previsão também por aqui de chuva forte, granizo e ventania. Você vê agora que aqui em Porto Alegre não chove, está amanhecendo ainda, o tempo também já está mais quente, agora faz 16 graus. Não é uma mínima como a que a gente viu, né, nos últimos dias aí, onde fez bastante frio por aqui. Então o destaque também é o calor por aqui. Hoje, ao longo do dia, os termômetros devem passar dos 25 graus na capital gaúcha. É uma mudança que ocorre na circulação dos ventos sobre o interior do Brasil, associada ao afastamento da massa de ar frio de origem polar que atuava aqui sobre a região, e isso tudo vai favorecer, então, a elevação das temperaturas. A chuva também pode alcançar áreas do sul de Santa Catarina até o fim do dia, mas com menor intensidade. Nas demais áreas, o tempo deve permanecer, então, mais firme e aberto. Sábado e domingo, no fim de semana, a gente tem ainda expectativa de mais temporais aqui no Rio Grande do Sul. Dessa vez, as regiões que estarão em alerta no fim de semana são a Serra e os vales. Também tem chance de tempo severo sábado e domingo no norte do estado. Os altos volumes de chuva também acendem alerta em relação ao nível dos rios aqui no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do estado disse que esses volumes podem aumentar, impactar principalmente as bacias do Guaíba e do Alto Uruguai. Para encerrar, algumas recomendações, que traz o INMET em relação a dias com temporais, com tempo severo. Então é recomendado que, para caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, porque há risco de queda e também de descargas elétricas. A recomendação também é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. E claro, podendo, o ideal, então, é ficar em casa. Eu volto contigo, Jairo.
Gabriela, muito obrigado pelo seu alerta, é importante mesmo, né? A promessa de ventania é intensa e pode causar uma série de estragos, uma série de problemas, tá? E aí na sua cidade está chovendo, aqui em São Paulo, agora durante a madrugada, estava caindo uma garoazinha bem fininha, viu? E nessa quinta-feira, a previsão aponta chuva em todas as regiões do país, com possibilidade, inclusive, de temporais na região norte, principalmente Roraima e no Amazonas. No Nordeste, podem ocorrer pancadas rápidas entre o litoral dos estados de Sergipe e também do Rio Grande do Norte. Já no Sudeste, uma atenção especial para Minas, Rio de Janeiro e também para o Espírito Santo, com chuvas bem fortes. Gente, nós temos agora imagens ao vivo de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que tem alerta de chuvas intensas, raios e ventos fortes. A temperatura não deve subir muito hoje não, tá? E até esfria por causa da chuva em BH. Agora, no Rio de Janeiro, que tem previsão de chuva o dia inteiro, com risco de tempestades, como a gente vê aí nas imagens. O clima bem fechado na zona oeste do Rio de Janeiro, sem praia hoje, hein? Os volumes, inclusive, devem variar de 40 a 50 milímetros. Gente, para um único dia, é um volume muito grande de chuva. Tem vezes que chove isso na semana, viu? Vamos ver agora as temperaturas no Sudeste. No Rio, a máxima não passa dos 22 graus, o que para um carioca é considerado frio, né? A mesma temperatura também na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, as duas capitais, inclusive, com a mesma variação, né? Com a mesma amplitude das temperaturas mínimas e máximas, 19 e 22, tá? Quando a gente fala já da cidade de Belo Horizonte, um pouquinho mais frio, a mínima de 16, com máxima de 23 graus e previsão de chuva. E aqui em São Paulo, a previsão é de sol no restante do dia, ou pelo menos de tempo sem muito aguaceiro, com mínima de 16 graus e máxima de 27, dia esquentando mais na capital de todos os paulistas. Agora imagens da cidade de São Paulo que eu quero mostrar para você. A madrugada foi chuvosa na capital, que estava vivendo ultimamente dias bem secos, né, sem chuvas. Tem previsão de chuva hoje sim, mas o sol, como a gente já vê aí nas imagens, né, do qual a gente vê aí o horizonte, né, com muitos prédios e também com o sol cada vez menos tímido entre as nuvens aparecendo, trazendo aí inclusive força ao longo desta manhã e também durante a parte da tarde. Agora a gente volta com o mapa do país, com uma atenção também aqui para a região centro-oeste, tá? Já que o tempo segue firme na maior parte da região, mas pode chover principalmente aqui na região sul do estado de Goiás. O vento que vem do sul também aumenta no sudeste e no sul do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, podendo variar de 50 e até 70 km por hora, o que também é um volume muito alto de vento, viu? Chove também no norte do país, mas no interior do Brasil, como a gente vê aqui pela amostra do mapa, o tempo estará bastante seco. Imagens agora da capital federal. Vamos a Brasília, onde o dia quente e muito seco já começou, hein? A previsão indica chuva só no início do mês que vem, setembro, hein? A máxima hoje chega a 31 graus, mais um dia seco neste inverno em Brasília. E além da capital do nosso país, outras capitais com tempo seco e muito calor. Palmas, no Tocantins, mínima de 22 e máxima de 39 graus. Quando a gente vai agora para Teresina, lá no Piauí, 24 graus na sua capital, com máxima, olha só o calor, hein, gente? 38. E por falar de inverno, olha só como é que está aqui a cidade de Cuiabá, com mínima de 26 e máxima de 40 graus, hein? Ar-condicionado hoje, para quem tem, vai ser muito utilizado.